que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis na terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder, e tu cumprirás tudo o que prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Te quero.
Deus Todo-Poderoso, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está escondido, purifica nossos corações e pensamentos pela inspiração do Teu Espírito Santo, para que possamos amar-te com perfeição e engrandecer com dignidade Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
usa-me, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, temos pecado contra Ti e contra o nosso semelhante, em pensamento, palavra e ação, pela nossa negligência, fraqueza e falta voluntária. Mas estamos verdadeiramente tristes e nos arrependemos de todos os nossos pecados. Pelo mérito de Jesus Cristo, que morreu por nós, perdoa-nos tudo o que passou e faze com que possamos Te servir em novidade de vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Vamos ouvir as boas notícias. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele estamos perdoados. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,
Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. E eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Restaura o meu ser, Restaurarei para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor, restaura o meu ser. eu restaurarei. Para o teu louvor, Eu te restaurarei. restaura o meu interior. Façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor Deus e Pai, inspira a cada um de nós com o teu Espírito Santo, para que neste momento de meditação nas Escrituras Sagradas, sejamos conduzidos para as pastagens verdes que nos alimentam e nos fortalecem. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado
e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então manda chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece.
É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. O texto proposto pelo calendário litúrgico para a nossa reflexão de hoje, que se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, traz algumas parábolas. E é interessante a gente perceber que em Marcos, apenas no capítulo 4, nós vamos encontrar parábolas que explicam o reino de Deus. Há outras duas que aparecem também no Evangelho de Marcos, uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 13, mas que são parábolas voltadas para a explicação escatológica e, portanto, não tratam especificamente da compreensão do reino de Deus. Essa parte do capítulo 4 é a que trata das parábolas que explicam o reino de Deus. E Marcos, no texto que nós lemos, afirma que Jesus falava às multidões por parábolas, isso está aí nos seus versículos 33 e 34, para que eles entendessem as suas parábolas, o seu ensinamento, mas ao mesmo tempo ele explicava aos seus discípulos em particular. E isso revela uma característica interessante da maneira como Jesus se comunicava, porque isso destaca o chamado caráter polissêmico dos discursos, ou seja, mesmo que as parábolas tivessem como objetivo tornar o ensino simplificado e que as pessoas entendessem de maneira muito simples, ainda assim Jesus explicava o significado delas aos seus discípulos, aqueles que eram mais próximos, para que não houvesse nenhuma possibilidade de má interpretação. E isso revela o que nós estamos chamando de caráter polissêmico do discurso, porque nós vemos o que somos. Ou seja, as pessoas ouvem e entendem da maneira que lhes agrada. Isso é muito comum, principalmente quando nós ouvimos hoje pessoas falando a respeito de qualquer assunto e a compreensão daquele que ouve está muito mais próxima daquilo que ele já pensa do que propriamente daquilo que foi falado por quem fez o discurso. E portanto nós temos aqui a preocupação de Jesus em evitar que haja uma compreensão incorreta da sua mensagem, principalmente em relação aos seus discípulos. No texto nós encontramos duas parábolas. A primeira parábola fala da semente que cresce sem a influência da ação humana. E o reino de Deus é assim, é a ação divina que brota sem que as pessoas saibam explicar, sem que elas saibam como isso acontece. E isso traz uma compreensão óbvia para todos nós, que é a ideia de que o reino de Deus está fora do controle humano. Ninguém pode controlá-lo, nenhum ser humano, por mais espiritual, por mais inteligente, por mais experiente que seja, tem qualquer domínio, qualquer controle sobre o reino que é de Deus. E o que nós vemos hoje é uma má compreensão a respeito disso, por causa de uma confusão que já é histórica.
a confusão que se faz entre reino de Deus e igreja. E isso ocorre de maneiras diversas. Eu vou citar aqui 3 consequências dessa identificação que não deve existir nas comunidades de fé, mas que infelizmente estão presentes na maioria dos grupos chamados evangélicos. A primeira confusão, ou seja, a primeira dificuldade que essa confusão traz entre reino de Deus e igreja é a ideia de comunidades de fé que querem impor um tipo específico de comportamento sobre todos os que participam daquele grupo religioso. Se você participa de um grupo religioso, de uma comunidade de fé, e você é diferente da maioria das pessoas que participam daquele grupo, você é visto como rebelde e às vezes até como imaturo. Ainda não aprendeu o que deveria saber, por isso que ele é meio do contra, né? Essa é uma confusão muito comum nas comunidades de fé. Imaginar que como a igreja é o reino de Deus, e na verdade ela não é, ela é uma expressão do reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus, mas ela não é igual e nem é o próprio reino de Deus. As comunidades de fé têm essa tendência de querer impor um tipo específico de comportamento a todos os seus membros. Isso é uma distorção muito comum nos nossos dias. A gente não gosta muito de pessoas que agem diferente, que pensam diferente e de pessoas que não se enquadram naquilo que é a perspectiva geral da comunidade de fé. Outra consequência perigosa dessa identificação entre reino de Deus e igreja é que a igreja muitas vezes se entende como superior aos que são de fora. Isso é muito comum na maioria dos grupos religiosos e das igrejas chamadas evangélicas, essa ideia de dizer, se não estão conosco é porque ainda não creram, porque se estão fora é porque não eram dos nossos. Esse tipo de atitude revela essa compreensão de que nós, que somos parte da igreja, que somos parte de uma comunidade de fé, de alguma forma somos superiores aos de fora, e com isso despreza-se os de fora. Essa também é uma consequência perigosa dessa confusão entre reino de Deus e igreja. A igreja, volto a dizer, faz parte do reino de Deus, mas o reino é muito maior do que a igreja. E a terceira consequência, ainda mais comum nos nossos dias, principalmente no Brasil, é que os evangélicos de hoje, os grupos evangélicos, sobretudo aqueles que têm maior visibilidade na sociedade, e aqui eu estou me referindo principalmente às chamadas denominações neopentecostais, querem impor a sua agenda de costumes sobre a sociedade, pensando que isso é a manifestação do reino de Deus na sociedade em que nós vivemos. E eu só tenho uma coisa a dizer a respeito disso: Jesus jamais fez isso quando ele estava anunciando a mensagem do Evangelho dentro de uma cultura que já existia, que tinha um monte de problemas, como a nossa também tem. E portanto, querer impor uma agenda de costumes sobre a sociedade está muito longe de se parecer com a mensagem de Jesus Cristo, que revela o reino de Deus. Jesus não fez isso, e as comunidades de fé que se identificam com o seu ensino e que afirmam que são suas seguidoras, não devem também tomar esse caminho. Mas isso é muito comum nos nossos dias. E isso tudo revela aquilo que nós afirmamos no início: não há qualquer controle humano sobre o reino de Deus, nem de denominações, nem de líderes iluminados e nem de nenhum ser humano em especial. O reino de Deus existe e cresce apesar das pessoas, apesar de como as pessoas agem. Temos também uma segunda parábola no texto, que é a parábola da semente minúscula, que dá uma árvore frondosa. E essa parábola nos revela que o potencial do reino de Deus é imenso.
E ele cresce por ação de Deus na realidade. Você pode perceber isso de uma maneira muito clara, vendo como a presença do reino de Deus começa com um homem, Jesus Cristo, e com 12 discípulos, na maioria dos casos, pessoas sem muita importância, sem pertencerem a uma classe social muito destacada, e como isso fez com que o reino de Deus fosse anunciado a todas as nações. É preciso perceber que é o Espírito Santo quem opera para que esse reino de Deus cresça. Não são projetos humanos, não é a evangelização explosiva, ou é a igreja em célula, ou mesmo a igreja com propósito. Não são as ações humanas, mas é o Espírito Santo operando na vida da sociedade e na vida das pessoas que se comprometem a seguir a Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus age apesar das pessoas e com a cooperação delas, quando elas são dirigidas pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, então nós encontramos uma pequena semente que se transforma numa árvore frondosa. Quando é a ação de Deus, então há o crescimento a ponto de sustentar a vida, que é o que o texto diz a respeito dos pássaros que vêm se aninhar nessa árvore frondosa. Quando é ação apenas humana, fica mirrada, não gera vida. Mas quando é ação de Deus, quando é realmente o reino de Deus sendo dirigido pelo Espírito Santo, então esse reino cresce, porque é fruto da ação de Deus, com a cooperação daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Duas parábolas, uma que revela de maneira muito clara que o reino de Deus independe de qualquer ação humana, e a segunda parábola que mostra que o crescimento também vem pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, fazendo com que o reino cresça, mesmo tendo começado com aquele pregador lá na Galileia e chegando até os confins do mundo, como acontece nos nossos dias. É preciso, irmãos, que nós tenhamos consciência de que o reino de Deus é obra do próprio Deus, na qual participamos apenas como cooperadores, sem produzirmos absolutamente nada. Continua sendo um mistério para nós, como a semente que é jogada na terra e que dá o seu fruto e que brota sozinha, e nós nem sabemos como isso acontece. O reino continua sendo um mistério para nós. É preciso também que tenhamos consciência de que o crescimento do reino vem por ação de Deus e não por nossos próprios planos e projetos. A nossa parte é apenas manifestar a presença desse reino nas nossas ações e nas nossas decisões, tanto pessoais como comunidade de fé. Não mais que isso. O reino continua sendo de Deus e não nosso. É isso que nós aprendemos nesse texto do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Tenhamos a humildade de reconhecer que o reino não é nosso, que fazemos parte dele. Fazemos parte sim da igreja, mas a igreja não é o reino. Ela é parte de algo muito maior, que está sob o controle e sob a ação de Deus. É assim que o reino cresce, tanto dentro das comunidades de fé como em toda a sociedade. Não se iluda, Deus chama aqueles que Ele quer, como Ele quer e coloca-os onde Ele quer. Não é prioridade da nossa igreja, não é prioridade da nossa comunidade de fé, e nenhuma comunidade de fé é superior à outra, independente de qual seja a sua teologia, independente de qual seja a sua linha, independente de qual sejam os seus objetivos como denominação. O reino de Deus continua sendo obra dele. O reino de Deus continua crescendo por causa da ação do próprio Deus. Que tenhamos a humildade para perceber isso. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Todos
Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos invocar a bênção de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, Quebrou? nada lhe falta, só Deus é o bastante.